vamos estar iniciando agora, então, a 7ª sessão do Destiny Finder. Só falta mais uma e nós estamos muito empolgados para que essas ministrações sejam rema na vida de cada um que está aqui, na sua vida, que nos assiste através desse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal. E tudo começa, essa jornada começa quando Deus começa a trabalhar em você. E você nasce de novo. E você fica cheio do Espírito Santo. E ele dá dons. E ele dá os dons para capacitar você. Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos sua feitura. No grego, feitura é poema. E ele quer usar você como uma composição musical. É isso que essa palavra está falando. Sabe por que ele quer te usar? Para bênção e transformação ao seu redor. Você é feitura das mãos de Deus, criados para as boas obras. Deus pré-ordenou para que andássemos nelas. Então hoje nós vamos ensinar você a respeito do desenvolvimento pessoal. Quando nós falamos da 5ª sessão, nós falamos de sonhos e paixões. Na 6ª sessão nós falamos sobre alvos. E hoje, o que Deus quer, que nós vamos assim te ensinar a que você possa então entender o que Deus pediu de você, não é? Através da unção, dos sonhos, talentos, da perseverança. A perseverança para você construir coisas. E isso tudo, na verdade, vai cair no desenvolvimento pessoal. Então, se você não tiver o caráter de Cristo para suportar a unção, queridos, quando a gente fala de caráter, a gente fala de comportamento. Se você não tiver o comportamento de Cristo, no domingo passado o pastor pregou sobre 30 dias para viver, mas ele falou em seus passos o que faria Jesus. E caráter significa comportamento. E quando nós falamos sobre isso, se você não tiver o caráter de Cristo, você não vai conseguir suportar a unção. Então, vai ser um tempo difícil. E, na verdade, o que Deus quer é que nós cumpramos o seu propósito a longo prazo. Quando nós falamos de Hebreus 12, e nós vamos andar um pouquinho nessa palavra, o capítulo anterior fala do hall da fé. E esses capítulos falam de homens e mulheres de fé que cumpriram o seu propósito. Pessoas diferentes. Quando nós falamos de Adão e Eva, quando nós falamos de Abraão e Sara, de Jonathan para Davi, quando nós falamos de Esther, de Sansão, de Débora, nós falamos de pessoas que cumpriram, homens e mulheres de fé que cumpriram os seus propósitos. São pessoas diferentes que abraçaram o propósito de Deus. Eu gostaria agora que um dos nossos amados lesse Hebreus 11, de 1 a 6. Eu vou aguardar um pouquinho para que um amado possa fazer essa leitura. Hebreus 11, de 1 a 6. Quem puder ler, eu gostaria que viesse aqui, por favor, para ficar mais fácil o encaminhamento. Alguém se habilita? Pode vir aqui, Marlon. Assim, eu acho que você vai ter que sentar para não ter que tirar a câmera do lugar.
Isso, ficou ótimo. Pode ler, por favor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Obrigada, Mário. Então, eles estão agora cercados por uma nuvem de testemunhas. Eles fizeram parte deles. E agora devemos fazer a nossa. Hebreus fala da corrida que está diante de nós. O que está diante de nós? Bom, eu estou no ministério há 20 anos. E eu estou numa grande jornada, como cada um de nós aqui. E eu estou muito empolgada com essa corrida. Eu estou aqui servindo a Jesus e amando a Ele. Eu sou muito grata a Jesus por tudo que Ele tem feito. Mas isso precisou de persistência. Não foi simples assim. Não foi fácil. Não foi simples. Houveram estações de dificuldades. Pastoreamos 2 comunidades. Uma delas, o Jacarezinho, por 5 anos. Muito desafiadora foi esse ministério lá no Jacarezinho. Nós vivemos vários tipos de batalha espiritual. Vivemos uma vida de muita obediência. Eu creio que o Senhor nos colocou coragem, Ele tirou toda a ausência de medo dos nossos corações, mas nós tivemos que ser obedientes também. Mas quando eu penso agora, como eu amadureci. Eu estava, na verdade, 100% comprometida com Jesus. Mas eu estava apenas 15% de profundidade. Eu comecei a lidar com coisas internas que não estavam evidenciadas no início. Quando eu disse, eu entrego tudo a Jesus. Coisas que estavam embaixo vieram para cima. Quando a vida começou a trazer dificuldades, eu tive que processar dores e processar traumas. Essas coisas poderiam realmente me segurar. Momentos que meu coração estava tão quebrado, que minha vontade de avançar estava limitada. Eu tive a oportunidade de desistir. Eu poderia ter falhado, mas Deus me ajudou. E Ele continuou me conduzindo em tempos difíceis. E é isso que Ele está fazendo aqui, com cada um de nós. Vamos correr com propósito, amados? A corrida que Ele colocou diante de nós. Vamos deixar de lado o pecado e o embaraço
que tão de perto nos rodeia. E vamos correr com paciência. O que é esse embaraço e esse pecado? Queridos, o pecado é destrutivo. O pecado é como estar com uma planta venenosa na mão brincando com ela. Com certeza isso não acabaria bem. O pecado é contrário ao coração de Deus. Foi por causa do pecado. Vou repetir, foi por causa do pecado que Jesus foi para a cruz. Aleluia. E o que é o peso? O peso são pensamentos pecaminosos que nos poluem. O que não é pecado, mas não é saudável. Coisas que ficam pesando a sua vida e te impedem de avançar. Podem ser pensamentos que você tem, te desencorajam e te faz fracassar. Relacionamentos que você está envolvido que não te edifica. Ou a sua dieta. Já parou para pensar que até o que você come vai influenciar a tua jornada? Hein? Você não está fazendo a sua dieta? Muitas pessoas também ficam comparando na mídia, queridos. Fico olhando para lá, todo mundo só tira foto bonita, como é que eu estou? Eu acho que eu não estou bem. Como você está? O que você está? O que está invadindo os seus pensamentos e o seu coração? Então, tem coisas que são diferentes, mas isso está fazendo bem para você? Tudo isso são embaraços que podem nos prender. Prender nossos pés de correr essa corrida. Você tem que lidar com isso de maneira eterna. Tudo que nós estamos fazendo aqui, nós temos que lidar de maneira eterna. Eu gostaria que alguém lesse o último versículo do livro de Eclesiastes. O último, do último capítulo e o último versículo. Quem pode vir aqui? Quem se habilita? Cadê? Já abriu? Então lê aqui. Pode vir aqui, meu filho. Mas então não adianta. Ricardo achou. Então vem, Ricardo. Vem cá. Vem cá, fica aqui, ó. Vê se você se enquadra ali. Isso. Por favor. Eclesiastes 12, 14. É o último versículo, não é? Isso. Ok. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, que seja bom, quer que seja mal. Amém. É isso mesmo. Muito obrigada. Nada. Então, você tem que lidar com isso de maneira eterna. O quê? De forma que nada prenda os nossos pés. Queridos, existem rebeliões que nos levam a pecar numa área. Como nós nos livramos disso? Mantendo os nossos olhos focados em Jesus, autor e consumador da nossa Fé. Autor e consumador da nossa Fé. Da nossa fé. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus. Se você é salvo, deve estar andando com Ele. É o fruto do trabalho dele na sua vida. Então faça valer a pena. Amém, queridos? Amém. Ele escreveu a história da sua vida, do seu destino. O que nós precisamos conhecer sobre ele? Ele aceitou a cruz. Queridos, Jesus aceitou a cruz. Jesus suportou a cruz em obediência. Isso não foi fácil e simples assim para ele. Não foi. Ele escolheu isso. Ele amava o Pai. Ele veio para entregar a vida dele. Que gozo é este que foi proposto diante de você, queridos? Se entregar na cruz. Que gozo é esse? Que gozo é esse? Me responde. Que gozo é esse? Se entregar na cruz.
Era melhor ele ter escolhido uma casa de praia? Era melhor ele ter escolhido um barco para passear? Talvez não tenha nada de errado nisso, não é? Mas Jesus optou o quê? Ele optou para morrer em nosso lugar. Mas essas coisas que eu acabei de falar podem ser um peso e um embaraço, que pode manter você longe do seu destino que Deus tem para você. O que você está escolhendo? Elas podem ser distrações que puxam você para trás. O que você está fazendo? São coisas eternas? Escolhendo para a sua vida são coisas eternas? Ou você tem escolhido coisas que estão te puxando para trás e te tirando do foco, do destino e do propósito que Deus tem para você? Você precisa se autogerenciar para descobrir isso. No seu estilo de vida, para alcançar tudo o que Deus tem para você. Então, nós temos que estar diante do Senhor, e eu quero muito profetizar que isso vai acontecer hoje com você, para identificar o que nos prende individualmente. Nós estamos falando individualmente. Nós nos olhando no espelho, que está nos bloqueando para o que fomos chamados para viver. Queridos, Jesus estabeleceu uma alegria. E qual foi a alegria que ele estabeleceu? Fomos nós. Você já parou para pensar que você foi a alegria de Jesus? Aleluia. Que ele escolheu você em detrimento de qualquer tipo de conforto que ele tinha? Todo crente vai passar a eternidade com ele no céu. E essa foi a alegria. Isso foi digno de Jesus assumir a cruz. Queridos, vamos ver bilhões de pessoas, porque ele resolveu escolher a cruz. E isso vai ser o resultado do seu sacrifício. E nós temos que fazer valer a pena. Essa alegria que nos foi proposta por ele. Mateus 25, 23 diz: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu creio que tudo o que estamos fazendo na terra hoje está nos apontando para esse momento. Você crê? Você já parou para pensar nisso? Aleluia! Nós precisamos remover os obstáculos, queridos. Nós precisamos confrontar as áreas de nossa vida que estão fora de ordem. Como você está se tornando mais como Jesus? Você está se tornando mais como Jesus? Como você está gerando o fruto do Espírito Santo em sua vida? Como o seu caráter, comportamento, está mais parecido com Jesus? Preciso evitar o peso do pecado e o embaraço da vida. E como podemos evitar isso? Hebreus 12, 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis, quando por ele és reprovado. Vocês entenderam isso, queridos? Nós somos corrigidos pelo Pai de amor. Precisamos aprender a receber a disciplina de Deus. Como você se comporta diante das situações e circunstâncias que advêm sobre a tua vida? Você já parou para pensar que essas circunstâncias, que não são prazerosas para você, pode ser uma correção de Deus? Já parou para pensar? Deus quer nos levar a estar, sabe como? De joelhos, em arrependimento, em contrição de coração. Deus usa circunstâncias e situações da vida, nos relacionamentos, para nos disciplinar, para sermos as pessoas que Ele nos chamou para sermos. Você vai ser vítima
e ficar ressentida por ter sido abusado? É assim que você vai se tornar? É assim que você vai ficar? Você vai virar vítima do processo? Eu quero dizer agora em nome de Jesus que Deus quer te dar uma nova mentalidade. Deus não quer que você fique se vitimando. Não quer. Ele tem um posicionamento para você, sabe por quê? Porque Ele é teu Pai e Ele quer te ensinar algo com o que está acontecendo. Com o que está te deixando contrariado, sabe? Aquilo que te contraria, aquilo que você se sente abusado. Deus quer usar isso para falar algo com você. Ou você aceita e processa a dor na presença dele. Como que você faz? Hein? Você fica de vítima? Ou você aceita e processa a dor? Porque aceitar e processar a dor na presença dele é a chave para a nossa cura interior. Amém, queridos? Amém. É a chave. Jesus, quando chamou Lázaro do túmulo, queridos, nós estamos falando que nós precisamos de nos aperfeiçoar, amém? Nós estamos falando de uma caminhada de crescimento. E aí Jesus tira Lázaro do túmulo. Mas aí ele olha para os seus discípulos e fala assim, ele ressuscitou, ele fez o maior milagre, amém? Amém. Jesus fez o que ninguém podia fazer, amém? Amém. Só que, então ele olha para os seus discípulos e diz, tire as ataduras dele. Não foi Jesus que tirou as ataduras, foi quem? Os discípulos. Queridos, quando nós nascemos de novo, nós somos transformados em novas criaturas em Cristo. Mas a maioria de nós ainda estamos com ataduras. Sabia disso? A maioria de nós vão precisar de ações de disciplina para que as pessoas tirem as ataduras de nós. E andemos de forma que Jesus nos criou para andar. Porque nós precisamos de andar segundo o caráter de Jesus, as ações de Jesus, os comportamentos de Jesus. E como nós vamos fazer isso? Primeiro, a disciplina é essencial. Deus não vai fazer tudo, não vai. Precisamos acelerar a transformação. Você tem feito jejum? Deus espera que você faça, que você mortifique a sua carne. A transformação é o produto do sacrifício e sofrimento. Nós vamos no jardim. Aí agora o pastor colocou no coração dele que nós precisamos de dar 7 voltas. E nós chegamos lá, depois de andar, né? Aquela partezinha ali do estacionamento até lá, e nós damos 7 voltas em oração. Nós dois. É fácil? Não, não é fácil. Mas Deus quer trabalhar um fruto de transformação em mim. Deus quer trabalhar um fruto de transformação no pastor. E nós escolhemos isso. Isso produz um outro resultado em mim. Você quer ser transformado através da disciplina ou do castigo? Queridos, eu espero que você queira ser transformado através da disciplina. Porque o castigo, existe até um versículo que fala, aquele que cair sobre a pedra será colocado em pedaços. Mas aquele pela qual a pedra cair sobre ele, virará pó. Porque o peso da disciplina é muito pior quando nós nos quebrantamos. Quebrantados todos seremos. Mas vale a gente escolher o que nós queremos de Deus. Porque Ele vai te corrigir. Ele é um pai que te ama. Mas se você acha que diante das circunstâncias você pode ficar contristado, vítima do processo, e não se derramar diante dele com a tua dor, o que vai acontecer é que vai ser um processo muito mais difícil para você. Então, qual é o ciclo, de crescimento? Queridos, hoje eu passei por mentoria.
Eu não abro mão de mentoria, eu pago para fazer mentoria. Eu agradeço a Deus porque cada um de vocês tem uma mentoria de graça, gratuita, né? Crescendo juntos, não é isso? Não é isso? É assim. Mas eu pago para fazer, o pastor paga para fazer. Mas eu digo para você assim, eu prefiro deixar de comprar um sapato para pagar a minha mentoria. Lógico que esses pastores não pedem isso de mim. Inclusive, ela até falou hoje, né? Pastora, não fala assim, porque eu vou te receber de qualquer maneira. Eu falei assim, pastora, isso para mim é princípio de honra. Eu preciso de fazer isso. Sabe, princípio de honra? E ela entendeu o que eu quis dizer, porque eu fico assim, olha, esse mês não vai dar, mas mês que vem eu vou dar os 2. Queridos, ser mentoreado, ser cuidado, tirar as ataduras que estão em nós, é o que nós precisamos. Nós precisamos. Aleluia. Porque eu quero ser como Jesus. Esse é o meu desejo principal, ser como Ele. Eu não quero que o inimigo tenha nada em mim para ele colocar a mão. Eu não quero. Eu rejeito isso. Eu rejeito todo o pecado geracional na minha vida. Eu rejeito. Amém, querido? Então, a solução para a ferida em não crescer é a cura. Queira ser curado pelo Senhor. Deixa o teu crescendo junto tirar a tua atadura. Se rende na presença do Senhor, em vez de ficar culpando o outro, falar mal do outro, você vai se render diante do Senhor e perguntar, Senhor, por que tu está me permitindo isso? Está sendo lixado? O pastor também falou, não falou, pastor? Crente lixa. É, a crente lixa. Quem sabe você está sendo lixado e não está nem dando conta disso? Tem alguém que te perturba, que te tira a graça? É desse jeito. É crente lixa. Será que Deus quer falar com você alguma coisa hoje? Deus está te disciplinando. Você vai fazer o que com essa lixa? Vai falar mal da lixa? Ou você vai cair diante do Senhor e falar assim, Senhor, em nome de Jesus, me cura, Senhor. Transforma essa situação aí para que eu seja melhor. Tira aí essa atadura. Amém, queridos? Amém. Oh, glória! Que bom que você está entendendo! A cura inicia a partir de ter uma perspectiva de Deus na sua dor. Repita isso comigo. A cura inicia a partir de ter uma perspectiva de Deus na sua dor. Então, qual é o versículo que você pode falar sempre quando acontece alguma coisa de ruim com você? Será que vocês sabem? Meus filhos sabem com o que eu falo. Glória a Deus, meus filhos sabem o que eu falo. Fala aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar aquilo que está ruim, que você não vai ser mais vítima em nome de Jesus. Não vai. Meus filhos e meus netos não vão mais ser vítimas. Não vão se sentir abusados. Não vão. Sabe por quê? Porque vocês vão olhar pela perspectiva de Deus. Tudo concorre para o meu bem. E isso está concorrendo para o meu bem. Amém, querido? Amém. E também, uma outra coisa que é necessário fazer é oferecer perdão para a pessoa que tenha te magoado. Já começou a fazer isso? Se não fez, começa a fazer. Pode ir a essa pessoa. Se você se sentiu magoado por essa pessoa, olha, eu te perdoo, em nome de Jesus. Eu te libero, em nome de Jesus. Estão entendendo isso? Porque isso traz cura e traz a você maturidade, porque essas ataduras vão cair da tua vida. Porque isso está te prendendo. Está entendendo isso?
Isso está te limitando, está fazendo você não entender que você tem muito mais, é eterno, queridos. Não deixa o diabo brincar com você e com as suas emoções. Porque quando você começa a não gostar de alguma coisa, quem está buzinando no teu ouvido não é o Espírito Santo, não. Porque o Espírito Santo traz domínio próprio. O Espírito Santo traz longanimidade, traz paz. Amém, querido? Perdão e a perspectiva de Deus são as duas chaves para a cura. Vamos repetir de novo? Olha lá, ó. Perdão e a perspectiva de Deus são as duas chaves para a cura. Então, para 90% de todas as situações, Deus vai colocar tudo em ordem a partir disso aqui que nós falamos. Então, Deus vai colocar tudo em ordem a partir dessas chaves de cura. Amém, queridos? Amém. A dor pode intoxicar você ao longo dos anos. Seja para a mentalidade vitimista ou uma reação de abuso. Precisamos render a nossa vontade para Deus. Se insistirmos com a nossa própria vontade, vem em forma de rebelião. Quando nós insistimos com a nossa própria vontade, eu vou repetir, tá? Eu vou repetir. Quando nós insistimos com a nossa própria vontade, isso vem em forma de rebelião ou de uma resistência passiva. Quando você simplesmente, alguém te pede alguma coisa e você ignora, não responde. Tá entendendo isso, querido? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Glória a Deus. Amém. Vocês estão me ouvindo, queridos? Amém. Vou repetir aqui, tá? Eu vou repetir. Olha só o que eu quis dizer. A mentalidade vitimista ou uma reação de abuso, nós precisamos nos render à vontade de Deus. Sabe o que acontece quando não é a vontade de Deus em nós? Nós temos uma forma de rebelião e de uma resistência passiva. Rebelião, depois você procura no dicionário o que significa isso. Rebelião, se rebela. Resistência passiva, você ignora o outro. Você finge que ele está falando e que você não está ouvindo. Quando você escreve alguma coisa para a pessoa responder, a pessoa não responde. Estão entendendo isso? É isso que nós estamos falando aqui. Porque quando você honra, o que acontece quando você honra? Você vai responder. Vai ou não vai? Quando você honra, você responde? Sim. Você dá atenção? Então, vamos pensar nisso, né? O processo de crescimento pessoal é crucial para o desenvolvimento do destino. O processo de crescimento pessoal é crucial para o desenvolvimento de destino. O que você sabe que ajuda você? Hein, gente? O que você sabe que ajuda você ou o que você sabe que você ainda precisa de fazer para o seu crescimento? Né? Que ajuda você a se tornar aquilo que deve se tornar. Então eu quero trazer alguns pontos aqui, porque a gente já está terminando. Tem a ver com o coração. Coração é crescimento espiritual. Coração, crescimento espiritual, relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Coração tem a ver com a sua saúde. Saúde física. Como você vai trabalhar para Jesus se você estiver sentindo dor? Hein? Como é que você vai trabalhar para Jesus? Então você tem que ver, dentro do seu crescimento pessoal, a sua saúde também. Viu? E o estilo de vida. Como que você faz? Você bebe água todo dia para ficar bem? Hein? Você se alimenta bem ou você se enche de pão? Como que você come? Você se enche de doce? Então isso tudo tem a ver com o estilo de vida. Você é sedentário? Como que você faz agora? O pastor teve uma estratégia comigo.
Eu sou sedentária, né? Estamos no padrão. 7 voltas lá. Orando, ó. Pastor é esperto, viu? E a mão? E as suas mãos? O que você precisa de se qualificar para você conseguir ser melhor nas suas habilidades que você já tem? Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida, que seja um tempo de vitória, em nome de Jesus.